Galera, Pablo Massal chegou na área. É o cara que entra nos 45 do segundo tempo. E nessa jogada aqui, que vai entrar na disputa para ser presidente da República, eu quero falar com vocês de quem ele vai tirar votos. Quem é que perde, quem é que ganha nessa jogada aqui. Vamos falar sobre toda essa estrutura aqui. Lula, Renan, Flávio, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema. Tudo isso eu vou falar aqui para você, dessa reviravolta agora dentro da política. E entende que pode ser uma questão hipotética, pode ser uma loucura da minha cabeça, mas acompanhe o vídeo aí que você vai achar muito interessante esse raciocínio aqui. E acredito que pode trazer relevância para a tua vida o que eu vou falar aqui. Galera, Pablo Massal entrou na jogada e agora o que vai acontecer? Cara, tô aqui com minha cola aqui, vou fazer um raciocínio aqui com vocês sobre essa entrada do Pablo Massal dentro da corrida eleitoral para a Casa Branca aí do Brasil aí. Cara, é muito interessante isso. Se a gente for analisar, eu botei aqui no quadro aqui, só para mim ter uma noção aqui. Vamos pensar aqui rapidinho aqui. Numa situação hipotética, dentro da jogada política aqui, a gente está vendo mais a galera de direita se colocando para ser o candidato a presidente da República. Uma coisa interessante que a gente pode falar aqui, cara, é que tem muita gente de direita, muita gente. Tu pegar aqui, eu botei aqui no quadro aqui, a gente pode entender que tem aqui, se eu não me engano, aqui tem uns 4 nomes aqui bem direita. Então, quem aqui pode trazer relevância? O que acontece quando o Pablo Massal entra aqui na jogada? Pablo Massal, ele é um cara do digital, isso aí sem dúvida. Mas se a gente for analisar todo o cenário antes dele, antes da entrada dele, vamos analisar bem. Lula é um cara consolidado, é um cara que está aí dentro da política aí já tem vários anos. É um cara consolidado, tem uma estrutura boa, tem senadores, tem deputados, tem vereadores, tem prefeito. Então ele tem uma estrutura bacana, governadores. Essa estrutura, ela está firme aí. E aí, quem vem na disputa agora, pela direita, o nome mais forte é o do Flávio por conta do sobrenome, né? Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que, querendo ou não, ele consegue juntar um cara de 15, 13, 14 anos com um cara de mais de 40 anos, ter uma mesma linguagem dentro da política, através das redes sociais. Quando eu digo juntar, é quando o camarada pega um ideal e coloca na cabeça de um garoto de 15 anos, na cabeça de um cara de 40 anos, e os dois começam a se comunicar como se estivessem entendendo a linguagem do outro. É mais ou menos isso aí. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas o que eu quero dizer? Pô, Bolsonaro entra dentro das redes sociais. É o cara das redes sociais, é o cara das lives, fazia live. E é um cara que teve uma página mais visualizada aí dentro da campanha, depois da campanha, depois que ele foi eleito. Então é um cara que tem essa noção aí, dentro das redes sociais ele é bem forte. Só que dentro dessa disputa agora, quem consegue tirar essa força do Bolsonaro é o Renan Santos, com toda a estrutura de marketing. E ele consegue fazer isso dentro de uma jogada que ele vem jogando há bastante tempo. O que Renan Santos faz? Vamos lá. Ele utiliza o cancelamento para ser conhecido. Cara, isso aqui é fenomenal, porque assim, a maioria das pessoas acha que o cancelamento traz prejuízo, e não traz. Porque se você pegar, aí a gente lembra da história de Pablo Massal, quando ele foi cancelado pela Rede Globo, não sei se é necessário eu falar aqui, mas ele foi cancelado, beleza. E aí, acho que no mesmo dia ele disse que fez um anúncio breve do que ele ia explicar, e aí ele vendeu um curso. O cara faturou milhões com esse curso. Então, o cancelamento, na verdade, ele pode ser uma prospecção para alguém, pode ser uma promoção. E o Renan Santos soube fazer isso. Ele, por exemplo, ele vai aqui no Nordeste e chega numa cidade e começa a dizer que aqui é o começo do inferno. Tô falando uma questão hipotética, não tô dizendo que isso foi factível. Então, o que ele vai fazer? Chega numa cidade e começa a falar mal de uma situação, de uma região lá, pá, e aí as pessoas que moram nessa região, que por exemplo tem jogadores, tem influenciadores, tem essa galera, não gostam dessa forma que ele fala. E aí o que acontece? Eles vão pegar o vídeo dele e vai fazer vamos dizer que uma réplica
E aí que tá a questão. Quando eles criticam ele, ele se torna conhecido. Aí o cara vai lá e segue, pô, não conheci esse cara, mas agora eu vou ver quem é ele. E aí ele se torna conhecido. Então essa jogada que Renan Santos está fazendo, cara, é uma jogada muito bacana. Ele vem jogando isso daí faz tempo. Ele vai e critica um cantor, aí o cantor pega e traz uma réplica contra ele. Só que quando ele vai trazer uma justificativa, a pessoa que está se sentindo ofendida, por exemplo, um cantor que recebe milhões da prefeitura e ele pega e traz um projeto contra isso, o cara que vai fazer a réplica, ou seja, o cantor que se sente incomodado com essa mensagem dele, na verdade ele mais se torna errado, porque ele vai tentar se justificar e acaba trazendo vários prejuízos para a sua imagem própria. E o Renan Santos começa a crescer. Então, essa jogada aí é uma jogada muito interessante. Conseguiu atrair as redes sociais e a galera jovem aí, desculpa aí dizer, mas ele consegue trazer a juventude para o lado dele. Então, passei um bom tempo aqui falando do Renan Santos porque você precisa entender a estrutura. Beleza. Quem conseguiu roubar a estrutura das redes sociais? Roubar que eu tô falando aqui no bom sentido, tá? Ele consegue roubar do Bolsonaro, ele consegue tirar essa galera. E aí, o que acontece? Essa galera agora é do Renan. E aí você tem o Augusto Cury, que pra mim é um dos nomes muito bacana, porque, pô, pega, Augusto Cury é um pensador, é um cara, tem uma condição bacana, é um cara rico, trabalhou na questão de prospecção, desenvolvimento pessoal, tem livros. Cara, é um camarada fenomenal. Só que ele não tem a estrutura da rede social e não tem a máquina pública e também não tem a mídia. E aí se torna uma coisa ruim, porque, cara, o cara não tem mídia, ele não tem uma estrutura. E quando eu falo de estrutura, eu não estou falando de estrutura financeira, eu estou falando, como eu falei anteriormente, Lula tem senadores, tem deputados federais, estaduais, tem prefeitos, tem vereadores, tem governadores, então tem uma estrutura bacana. Isso daí é importante dentro da política, tá? Porque isso daí tem a ver com a arte de você ter uma influência forte. Então, isso é bom pro Lula. Já o Augusto Cury não tem isso. O Ronaldo Caiado e o Romeu Zema eu coloco no empate técnico porque, na verdade, eles têm a mesma estrutura. Então, tem um partido bacana, que o Romeu Zema tem, um novo, tem uma galera bacana nele, tem uns projetos bacanas, mas ele não consegue crescer. Porque é isso. Também a gente tem que entender que a gente tem dois nomes fortes dentro da política, que é Lula e Bolsonaro. E para você conseguir ter um crescimento, ou seja, você tirar o eleitorado de ambos os dois, ou você é um cara muito bom e consegue trazer a galera para o lado, que é a articulação política, e aí mesmo com a articulação política você acaba trazendo vamos dizer que várias sujeiras para ti, e é um pouquinho cansativo. E aí, para você tirar de Lula, tirar de Bolsonaro é um pouquinho complicado. Agora é fácil tirar da direita, mas é complicado. Então você tem Lula e Flávio lá no topo, fazendo um empate técnico, né? Mas Lula é disparado por algumas questões aí que você já sabe dentro das redes sociais. Cara, e aí, se você utilizar a hipótese de que Renan Santos é o cara, uma hipótese aqui, eu tô falando uma hipótese. Se o Renan Santos é o cara que consegue tirar o eleitorado de Bolsonaro, vamos imaginar na hipótese que ele seja financiado ali pelo PT, né? Como algumas pessoas dizem, que ele é os PSDB Kids e tal. Não vê um caso. Vamos imaginar uma hipótese aqui que ele seja financiado por um partido. Ou seja, não que ele seja financiado também, pode ser que o partido ganhe, né, com a presença dele. Por exemplo, o PT ganha muito com a presença do Renan Santos, porque no caso ele tira votos da direita, ou seja, de Flávio, e Flávio perde. Já a questão do Pablo Marçal entrando na jogada, ele é o cara. É como se o Renan Santos fosse aluno e o Pablo Marçal fosse professor. E aí nessa jogada, meu irmão, cara, o Pablo Marçal consegue sobressair muito melhor, porque ele tem uma estrutura de marketing, de retórica, essa estrutura dentro das redes sociais é Pablo Marçal, cara. Então ele vai tirar votos de Renan Santos. Ele tira votos do Flávio? Eu acho que não, se você pensar na hipótese que Flávio é mais pensado para o segundo turno do que do primeiro.
ele pode tirar votos mais do Renan Santos. Do Lula é quase bem complicado tirar. Embora que tenha uma galera que pode curtir ele através daquele diálogo que ele teve com o Boulos dentro da eleição para prefeito. Mas, cara, eu acho que ele tira mais de Ronaldo Caiado, ele tira de Augusto Cury, ele tira de Zema, porque aí você entra aquela questão do poder de influência. O cara consegue ter um poder de influência muito bacana dentro das redes sociais. É um cara que tem uma articulação de fala bacana, uma retórica bacana. Tem conhecimento, tem financeiro, tem uma galera que é apaixonado e é um cara que, pô, tem nordestino que gosta do cara disparado. Então, ele tira votos do Renan Santos. Nessa ideia aqui, nessa hipótese, que tá meio assim atabalhado, mas eu acho que deu para você entender. Nessa hipótese, Lula, ele tem mais prejuízo com a presença do Pablo Marçal. Porque se o Lula estava ganhando com a presença do Renan Santos, agora, nessa jogada agora, vamos dizer, nesse universo agora, com a presença de Pablo Marçal, então ele perde, porque no caso o Pablo Marçal tira de Renan Santos. Renan Santos, é claro, vai perder os votos e aí a questão melhora para o Flávio, porque aí o Flávio começa a crescer. Então, é uma jogada muito bacana, é um bom pensamento esse aqui, embora que o que eu estou falando aqui são hipóteses, eu não sei se você vai levar a sério, mas é uma coisa bem interessante a ser pensada. É uma coisa que eu aqui estava pensando, refletindo, achei interessante compartilhar com você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, sempre eu vou estar falando algumas coisas aqui. Eu acordo 4h30 da manhã para buscar o meu objetivo e eu acho que você está convidado a participar comigo, a gente sempre está aqui. E tá um pouquinho tarde, eu vou ter que dormir e amanhã a gente se vê. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.